O convite para o abismo. Em 2022, um grupo internacional de cientistas e exploradores recebeu uma autorização especial do governo romeno para entrar em uma das áreas mais restritas do mundo, a caverna de Moville, isolada por mais de 5 milhões de anos. Poucas almas colocaram os pés ali, e algumas nunca retornaram. O convite veio após sensores atmosféricos detectarem alterações incomuns, flutuações térmicas, aumento de amônia no ar e sinais de vibração subterrânea. Algo estava mudando. A expedição era formada por 7 especialistas. Dr. Adrian Scarlat, biólogo romeno e líder da missão. Dr. Helena Cruz, microbiologista brasileira. Kenji Sato, espeleólogo japonês. Frank Delaney, ex-militar e segurança da equipe. Olga Petrovna, climatologista russa. Marek Nowak, geólogo polonês. E o jovem documentarista Liam Hart, enviado para registrar a jornada. Ao chegarem na base próxima à entrada da caverna, o silêncio era denso, quase sólido. Os equipamentos de rádio falhavam, e a vegetação ao redor parecia doente. Folhas enegrecidas, solo rachado. Isso não estava assim nas imagens do satélite de 6 meses atrás, murmurou Marek, analisando o solo. Dr. Adrian observava fixamente a entrada da caverna. Um vapor úmido e esverdeado escapava por entre as rochas. A cada 5 segundos, um ruído metálico ecoava, como se algo raspasse as paredes lá dentro. Entramos ao amanhecer, sem lanternas acesas até passarmos da primeira câmara. O ecossistema aqui dentro é extremamente sensível, mas ele não disse tudo. Na noite anterior, havia recebido uma mensagem anônima pelo rádio de emergência. Vocês não estão prontos para o que vive abaixo. A criatura acordou. Adrian não contou à equipe. Afinal, eram cientistas não supersticiosos. Enquanto a noite caía, todos se recolheram ao acampamento. Liam, o documentarista, fez questão de filmar o portal natural da caverna sob a névoa da madrugada. Foi aí que ele viu. 2 luzes brilharam dentro da escuridão, como olhos. Estavam paradas a poucos metros da entrada, mas não refletiam luz. Elas a absorviam. Ele piscou, e quando olhou de novo não havia mais nada. Apenas o som. Um som sutil, úmido, como se algo escamoso rastejasse pelas pedras. No dia seguinte eles entrariam, e não todos sairiam. Antes do amanhecer, a equipe iniciou a descida. A entrada da caverna de Moville era estreita, úmida e escorregadia. O ar ali dentro tinha cheiro de enxofre, mofo e algo mais, algo doente. Chegando na primeira câmara. Oxigênio a 7%. Ativando tanques, disse doutora Helena, com a voz abafada pelo comunicador. À medida que avançavam, os túneis se tornavam mais claustrofóbicos. As paredes eram cobertas por uma camada viscosa, semelhante a musgo, mas pulsavam levemente, como se estivessem respirando. Na segunda câmara, a temperatura aumentou subitamente. Pequenos insetos translúcidos rastejavam pelo teto. O chão era escorregadio, formado por uma lama acinzentada que borbulhava em silêncio. Isso aqui não faz sentido. Não há luz solar há milhões de anos, mas tem vida por toda parte, murmurou Kenji enquanto filmava com sua GoPro. Foi Olga quem encontrou o primeiro sinal. Uma marca na parede. 3 garras paralelas, profundas, como feitas por algo imenso. Mas a rocha ali era sólida, basalto vulcânico. Isso não foi feito por erosão. Algo arranhou isso. Algo forte, afirmou ela tocando a pedra com luvas. Frank, o ex-militar, manteve-se em silêncio, mas não tirava a mão da arma que carregava na lateral do colete. Ele ouviu algo, um chiado, como se um réptil sibilasse no escuro. Horas depois, chegaram à terceira câmara. Uma abertura gigante, com estalactites de calcita e um lago central, parado como vidro negro. O vapor que subia dali era denso e quente. Ao encostar no solo, a equipe notou pegadas. Não humanas. 3 dedos longos arrastando uma cauda. Pegadas que iam e voltavam. Não estamos sozinhos aqui, sussurrou Marek, congelado. Então uma pedra caiu do alto. Alguém, ou algo, estava acima deles observando. Liam ergueu a câmera instintivamente e gravou o teto, entre os cristais escuros, por uma fração de segundo. 2 olhos brilhantes apareceram e desapareceram, rápido demais para ser humano. De repente, os rádios falharam. Alguém desligou a base. A frequência tá limpa. Mas eu juro, tem interferência vindo de dentro da pedra, disse Frank, olhando seu receptor. A caverna, viva em silêncio, os observava de volta. E o que dormia lá embaixo estava acordando. Sinais perdidos. E a criatura começou a se mover. O teto desaparecia na escuridão total, como se fosse o céu de uma noite sem estrelas. Ao centro, uma formação rochosa curiosa, uma coluna maciça de pedra espiralada,
quase orgânica, com marcas que pareciam nervuras. Marek, o geólogo, se aproximou. Isso aqui não é natural. Isso parece... Ele hesitou. Como uma vértebra, mas de quê? Enquanto ele analisava a rocha, o chão abaixo dele vibrou. Só por um instante. Como o bater de um coração enterrado. Liam, o documentarista, girava sua câmera. O foco tremeu e o visor falhou, piscando com distorções. Ele reviu o último frame, e ali, congelada na imagem por um milésimo de segundo, uma silhueta escamosa refletia no lago. Embora ninguém estivesse lá. 2 braços longos, uma cabeça angular e olhos que não piscavam. Acho que tem algo na água, disse ele, engolindo seco. Dr. Adrian reunia dados, tentando manter a equipe calma. Mas no fundo ele sabia. A mensagem da noite anterior voltava à sua mente. A criatura acordou. Candy apontou para o chão. Um túnel estreito se abria, descia em espiral até onde a lanterna não alcançava, e de dentro dele veio um som. Baixo, gutural, como um canto antigo, mas abafado. Como se as próprias rochas estivessem sussurrando em uma língua extinta. Olga se ajoelhou gravando o som com um microfone especial. Isso tem frequência rítmica. Como se fosse uma vocalização. Não é eco. Isso é linguagem. Frank, já tenso, puxou a arma. Seja o que for, não quer ser incomodado. Do outro lado da câmara, o chão rachou. A pedra emitiu um estalo seco, como se abrisse um ferimento. E então eles viram. Escamas. Negras, molhadas, reflexivas. Algo se arrastava por dentro das paredes. Lentamente, sentindo-os. E uma garra, longa, ossuda e coberta de limo, saiu pela fenda, tocando o ar com movimentos lentos e famintos. Helena recuou apavorada. Mas foi tarde demais. Do teto, algo caiu em silêncio. Um vulto escuro, humanoide, rastejando verticalmente como um lagarto gigante. Liam filmava trêmulo. O que quer que fosse não fazia barulho. Ele captou apenas a respiração ofegante dos colegas e o som dos ossos de Marek sendo puxados para dentro da pedra. Ele não gritou, apenas desapareceu. Um foi levado. E o restante? Agora fazia parte da caça. Depois do ataque, o grupo se dividiu sem querer. Marek fora engolido pelas pedras, e o caos os fez correr em direções opostas. Agora restavam 6. Dr. Adrian. Helena e Liam seguiam por um túnel estreito com estalactites, escorrendo líquido viscoso. O som das garras da criatura ainda ecoava atrás deles, mas agora em 2 lugares diferentes, ao mesmo tempo. Tem mais de uma, sussurrou Liam, ofegante. Não pode ser só uma. Na outra rota, Frank, Olga e Candy mantinham as luzes baixas, mas o rádio de Frank começou a chiar. Não com estática, mas com vozes. Não voltem. Devolvam. Devolvam o que tomaram. Olga parou. Ajustou a frequência e gravou. Isso não é rádio comum. É como se algo estivesse emitindo sons através das pedras. Candy apontou para a parede. Pequenas rachaduras brilhavam com um tom esverdeado como se tivessem vida própria. Ali, entre as rachaduras, inscrições antigas apareciam. Símbolos que pareciam répteis curvados ao redor de um círculo negro. Frank tocou a parede com a palma da mão. E seu corpo congelou. Ele ouviu, claramente. Você entrou no ventre. Agora será digerido. Ele cambaleou para trás, pálido, e caiu. Olga o segurou, mas ele tremia. Tem alguma coisa aqui dentro da caverna. Algo vivo. A rocha fala, ela sente. Isso não é um ninho, é um corpo. Enquanto isso, Adrian e sua equipe encontravam uma ponte natural sobre um poço de gás. Abaixo, criaturas menores, versões pálidas, com olhos opacos, rastejavam em círculos, sibilando entre si. Helena analisava os sons. Quando aumentou o volume da gravação captada antes, percebeu algo. As vozes estavam imitando a linguagem humana. Estavam tentando falar. Eles nos ouvem, nos estudam e estão aprendendo. Então, de repente, um grito ecoou pelo sistema de cavernas. Não humano, mas com o tom exato da voz de Marek. Liam encarou o vazio. Eles estão tentando se passar por nós. As criaturas não são apenas caçadoras, elas são imitadoras. E estão aprendendo mais rápido do que imaginamos. Dr. Adrian, Helena e Liam atravessaram um túnel onde a temperatura era opressiva. O ar era tão espesso que pareciam respirar líquido. Mas o que encontraram do outro lado os paralisou. A sala era vasta, circular, com um teto abobadado onde raízes negras desciam como veias de uma criatura viva. Ao centro, uma formação rochosa gigante se erguia como um altar. Ou um ovo fossilizado. As paredes estavam cobertas de símbolos. Não eram só marcas, eram desenhos sequenciais. Uma narrativa entalhada nas entranhas da caverna. Helena passou a lanterna devagar.
Esses seres vieram antes da humanidade. Ela sussurrou tocando as imagens. Eles surgiram da própria Terra, nas profundezas. E quando os humanos subiram à superfície, eles ficaram, observando. Liam filmava tudo em silêncio. Mas notou algo. Algumas das figuras não estavam entalhadas. Estavam derretidas na pedra, como se tivessem sido absorvidas ou fundidas ao ambiente. Do outro lado da caverna, Olga, Frank e Candy encontraram uma câmara repleta de esqueletos fundidos à rocha, mas eram estranhos. Mistura de humano com réptil, crânios alongados, mandíbulas abertas como se tivessem morrido gritando. Frank apontou a lanterna e engasgou. Esse aqui tem equipamento moderno. É um cientista. Um traje igual ao nosso. Olga gelou. O corpo estava fossilizado, mas tinha o logo da mesma expedição deles. Isso é impossível. Acabamos de chegar. Candy se aproximou. Um pequeno dispositivo de gravação estava parcialmente visível entre os ossos. Ele puxou com cuidado e o ativou. Pata desconhecida. Criatura ativa. Não estamos mais na mesma linha do tempo. Ela nos absorve. Nos imita. E quando assume o corpo, deleta nossa existência. Adrian, ouvindo pelo rádio, tremeu. Isso confirma o que eu recebi antes da missão. Helena o encarou. Você sabia? Adrian assentiu com o rosto sombrio. O governo romeno já perdeu 2 equipes aqui, mas não contou a ninguém. Meu irmão estava na primeira. Ele sumiu. Mas uma mensagem veio. 3 anos depois, do mesmo rádio, estamos vivos dentro dela. Foi nesse instante que o altar começou a vibrar. A pedra trincou, e algo dentro dela começou a respirar. O que vive sob a terra não dorme. Apenas espera. E agora? Está despertando. Uma câmara enorme, com colunas naturais se rompendo, o altar rachando enquanto a criatura emerge coberta de limo, com olhos ardentes. Os exploradores correm em pânico por túneis instáveis. A estrutura ovalada ao centro da sala se abriu com um som seco e úmido, como carne se rasgando. Do interior emergiu a criatura em sua forma completa. Alta, esquelética, porém forte. Pele escamosa e úmida, olhos que não refletiam luz, mas a consumiam. Seus membros eram longos, e os movimentos lentos, como se não tivesse pressa, como se já soubesse o fim daquela história. Helena caiu de joelhos. É ele, o original. Liam filmava, hipnotizado. Mesmo enquanto as pedras vibravam e o teto começava a colapsar, o reptiliano virou a cabeça lentamente e falou. Sim, falou. Devolvam. A memória do ventre. A voz era grave misturada com vozes humanas. Liam ouviu sua própria voz ali. Ouviu Marek. E outros que nunca estiveram com eles. Frank gritou no rádio. Achamos uma saída! Mas tem mais dessas coisas vindo do teto. Candy ficou para trás. No túnel lateral, Candy enfrentava uma versão menor da criatura. Ela imitava sua voz, repetindo cada comando que ele gritava, mas com segundos de atraso, como uma gravação viva. Ele tentou fugir, mas a criatura pulou sobre ele. Silêncio. Do outro lado, Adrian puxava Helena, que ainda observava o monstro original. Isso é um deus antigo, um ancestral enterrado. E ele está com fome. A fuga foi brutal. Olga ativou os explosivos de emergência para bloquear parte do caminho atrás deles. A explosão causou um colapso parcial, separando Liam de Adrian e Helena. Liam caiu em um poço escuro. Quando abriu os olhos, estava em uma sala com centenas de criaturas em hibernação. Todos pareciam feitos da mesma substância. Carne, pedra e escama. E entre elas ele viu uma câmera. A sua câmera. Mas com vídeos que ele ainda não havia gravado. Com cenas do futuro. Cenas onde ele mesmo era a criatura. Cenas onde ele caçava os outros. Ele recuou. Mas atrás dele, o reptiliano original apareceu, abaixando-se e aproximando o rosto do seu. Você é novo. Nem todos escapam, e nem todos voltam como eram antes. Eles não voltaram pelo mesmo túnel. A entrada pela qual haviam descido desmoronou após as explosões. A única passagem visível agora era um corredor que não existia antes nos mapas, uma fenda que parecia ter sido aberta pela própria caverna. A caverna abriu isso sozinha? Sussurrou Helena, olhando para o vazio rochoso. Adrian não respondeu. Em silêncio, ele já sabia. A criatura queria que eles saíssem. Durante a caminhada pelo novo caminho, as paredes pulsavam, como carne. As formações rochosas imitavam rostos e membros humanos. Eles ouviam passos atrás, mas nada havia ali. Foi Olga quem primeiro sentiu o frio. Um vento vindo do fundo, e então a luz do lado de fora apareceu. Eles emergiram. Adrian, Helena e Olga. Sujos, exaustos, com os olhos fundos. Mas não estavam na base, nem perto da entrada original.
Estavam no meio de uma floresta morta, onde os galhos pareciam dedos. E ao fundo, alguém ou algo os observava. Foram encontrados dias depois, vivos, mas algo neles havia mudado. Olga começou a murmurar em línguas que não conhecia. Helena acordava chorando com terra sob as unhas. Adrian escrevia símbolos estranhos nas paredes como se guiado por outra mente. Um dos cientistas desapareceu pouco depois. Deixou uma mensagem enigmática. A criatura não ficou para trás. Ela saiu com eles. Mas não sabem em qual deles. Dias depois, uma câmera de segurança captou Adrian encarando um espelho. Ele sorriu. E por um instante, seus olhos tornaram-se verticais, como os olhos da criatura. A caverna os libertou. Mas o que saiu de lá não é mais humano. A profundidade do reptiliano. Obrigado por assistir até o fim dessa jornada nas profundezas. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum dos nossos próximos relatos sombrios. E se puder, compartilhe com alguém que também encara os mistérios do desconhecido. Deixe seu like e conte nos comentários. Você acredita que algo pode sobreviver sob a terra, esperando o momento certo para emergir? Nos vemos no próximo mergulho no inexplicável, aqui no Ruptura, Amanhecer Sombrio.